Senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora presidente, vou abrir aqui a minha fala de hoje falando sobre, levantando a questão específica da abertura dos Jogos Paralímpicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, em que Vossa Excelência esteve presente ao ato de abertura, como também estive eu e tantos outros parlamentares. Eu e deputado Waldeck, na semana passada, fomos entrevistados por um jornalista francês exatamente sobre a questão dos Jogos Paralímpicos. E, na verdade, ontem me alegrou muito de ver o estádio do Maracanã literalmente ocupado. Não sei se estava na sua plena carga, mas o público era muito grande. Isso eu vejo com muita importância, porque é como fosse a sociedade fluminense assumindo a questão da deficiência, né, não como algo que tenha que ser tratado na cultura da caridade, mas sim com uma forte política de inclusão social. Porque os exemplos nessa área de superação e de integração e de inclusão são absolutamente fantásticos. E eu acho que o grande legado das Paralimpíadas é essa consciência que a população brasileira pode passar a ter com muita intensidade de que uma sociedade democrática e justa é aquela que trabalha a inclusão, a diversidade, na sua pauta principal de ampliação da democracia. Concomitantemente a isso, deputado Dr. Giulianelli, assisti na televisão, não me engano, na Globo News, há uns 2 dias atrás, um curto pronunciamento do presidente Barack Obama, que ele expressou do porquê os Estados Unidos tinham tanto êxito em qualquer competição olímpica, e principalmente nas últimas Olimpíadas. E dizia ele que a nação americana é uma nação de um contingente imenso de população, uma nação rica e que aposta fortemente nos esportes em todas as instâncias do setor educacional, desde do início das crianças na pré-escola até mesmo as universidades. Mas mais que isso ainda, porque os Estados Unidos tinham feito uma aposta muito forte na diversidade. E esse aspecto me chama a atenção, porque dizia ele, os Estados Unidos hoje é uma mescla de muitos povos. Então, se você precisa de um atleta que tenha 1,50 m, 40 quilos, jovem, pela diversidade esse atleta existe.
por exemplo, para a ginástica olímpica. Se você precisa formar atleta que tenha 2,10 metros para jogar vôlei ou basquete, nessa diversidade esse atleta existe. Então você tem uma diversidade populacional tão grande que você tem atleta adaptado para qualquer tipo de esporte. E me chamou a atenção porque a diversidade é um dos aspectos da inclusão. E eu acho que o nosso país, né, pode caminhar mais seriamente para um viés da diversidade da inclusão, exatamente como ouvi o Barack Obama falar. E o evento de ontem, foi um demonstrativo disso. E é claro que ao longo dos próximos 15 dias, as competições vão demonstrar claramente essas possibilidades. Então, eu queria fazer um registro, porque quando se discutiu as Olimpíadas, se discutiu o legado para a cidade, sob o ponto de vista se tinha ou não tinha, e a gente tem aqui duras críticas, sob o ponto de vista de investimento. E agora eu estou falando de legado, de um legado muito mais importante, que é o legado de valores e de fortalecimento da nossa democracia e de humanização dessa própria democracia. Não? Achei que era importante fazer esse registro. E aproveitando o ensejo, estava lá eu também no evento, e quando se anunciou que o evento aconteceria, porque e lá o presidente do Comitê Internacional agradecia à União, ao Estado e ao município a cooperação para a realização do evento, veio uma vaia associado ao Fora Temer. E eu fiz aqui as minhas reflexões. O Fora Temer é um slogan bastante interessante da gente analisar. Primeiro, tem toda a autoridade de gritar fora Temer, mais que todos, aqueles que votaram na Dilma e no Temer. Afinal, quem fez do Temer vice-presidente foi aqueles que votaram na dobradinha Dilma e Temer. Então, eles têm toda a autoridade, são eleitores da Dilma e Temer. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que muitos aí, vou setorizar no Partido dos Trabalhadores, tem que gritar mesmo o fora Temer, para que ninguém grite a última corrupção, que é dos fundos de pensão. Mas tem uma terceira vertente do fora Temer. É da crise econômica, da crise ética, que também enseja a insatisfação geral. E o que eu acho mais esquisito também é o próprio governo negar que tem um movimento dessa envergadura. O movimento existe porque existe muita insatisfação, algumas para escamotear situações pretéritas, e outras reais, verdadeiras, positivas. E assim o é a democracia. Se você quer consertar alguma coisa na sua vida, a primeira atitude é reconhecer que o problema existe. Depois de reconhecer, você tenta consertar, porque sem reconhecer, não tem saída. Então, o dever de casa hoje, para bem do país e de todos os estados, inclusive do nosso, que está literalmente quebrado, é levantar a economia. Porque se não levantar a economia, não vai estar restrito o fora Temer
a 30% da sociedade, não. Vai ser amplo, geral e irrestrito. Muito obrigado, senhor presidente.